Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV e do YouTube do Diário. Eu sou a jornalista Fabiana Sparrenberger e hoje, no Faz Sentido, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que o seu modo de dirigir fala sobre você? Quem pega carona comigo hoje, nesse assunto, é o psicólogo Diógenes Chaves. O Diógenes, que é instrutor de trânsito, credenciado pelo Detran, psicólogo e especialista em trânsito com ênfase no medo de dirigir. Olha que interessante, gente. Tem uma especialidade na psicologia que trata justamente do medo de dirigir. Então, as boas-vindas ao Diógenes. Antes da gente começar, já vamos começar com a enquete, vendo aí se as pessoas se identificam no trânsito, né? Diógenes, bem-vindo, mais um programa. Muito Diógenes obrigado. que fez com a gente a estreia da nova temporada do Faz Sentido, com as resoluções sobre o ano, e hoje nós vamos falar do trânsito. O que o trânsito diz sobre nós, ou melhor, o que nós no trânsito revelamos sobre nós mesmos. É curioso, né? É muito interessante, muito. Não é uma pauta tão comum, né? Então, quando a gente vai falar do Para não dizer que não é tão comum, eu não me lembro de ter visto, nem ouvido, nem lido nada nesse sentido. Então, olha só o programa que a gente preparou para você. Que bom. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade, né, de falar sobre um tema tão importante para a gente, né, e que faz parte do meu dia a dia. E a psicologia, então, Diógenes, antes da gente começar as enquetes, ela tem uma especialidade que trata só do medo de dirigir. Isso, é uma especialidade que ela é conhecida, mas ela não é tão divulgada, né? Não existe tanta literatura sobre a psicologia do trânsito. Psicologia do trânsito, olha psicologia só. No trânsito. Psicologia no trânsito. A psicologia no trânsito, ela vai trabalhar justamente isso, né? Quais são os motivos de determinados comportamentos que acontecem no ambiente do trânsito, né? Então, a gente sabe que o trânsito é uma relação social, né? Então, ali as pessoas vão interagir umas com as outras e o fenômeno comportamento, né, ela vai dar um significado muito grande para essa relação. Então, a psicologia, ela tem essa área que estuda o comportamento humano no trânsito. Então, antes da gente começar a entrar nesse assunto, a gente vai ver no quadro Deixa Fluir, a gente vai perguntar para o nosso público se você é o que mostra no trânsito. Aquele que está lá no trânsito, dirigindo, é o que é você no seu dia a dia? E o que as pessoas disseram? Agora, Fernando Barcelos, na técnica, também Eduardo Barcelos Kissner, na produção, Luísa Neves. Então, vamos ver o que as pessoas disseram. Você é o que mostra no trânsito? 275 pessoas responderam. 77% disseram que sim. Eu sou, sim, aquela pessoa que se mostra lá no trânsito. E 23% não. O que tu achou aí do resultado, Diógenes? Eu achei um resultado muito sincero, porque ela corrobora com o que a psicologia vai falar, né? Que as pessoas realmente, elas se mostram mais no trânsito, porque lá elas se sentem mais à vontade. E tem um fator muito interessante também, porque lá elas estão protegidas pelo carro. Então, quando eu estou dentro de um carro, eu não estou fazendo conexão olho com olho. E isso me dá uma segurança a mais para eu expor quem realmente eu sou. Então, lá no trânsito, a gente tende a se sentir mais à vontade. Sabe aquela identidade que a gente tem lá sentado no sofá, olhando Netflix, de pijama? É mais ou menos isso. A pessoa se sente tão à vontade no banco do carro, que ali ela acha que está em casa, né? Que ela está no escritório dela, que ela está no quarto dela, e ali ela se sente muito mais à vontade para buzinar. Se sente à vontade para ser quem é no dia a dia. Quem é. Olha só, Diógenes, eu tô nessa turma aí dos 23% que respondeu não. Eu não sou o que eu me mostro no trânsito. Não sou. Por quê? Porque no trânsito eu sou zen, eu sou aquela pessoa calma, que vai devagar, que se tiver que ficar 20 minutos atrás, 30 minutos atrás do caminhão, vai na boa, que alguém faz uma barbeiragem bem grande na minha frente, eu não buzino, quase me mata, tá ok, sou capaz até de abanar, mas eu sou assim, completamente diferente no trânsito em relação ao que eu sou no meu dia a dia. Então, eu digo que sou praticamente uma monja no trânsito. Praticamente uma monja. Sem pressa, sem estar acelerada, sem estar sempre contra o relógio.
Talvez, Diógenes, e aí se explica, porque por muito tempo eu tive muito medo de dirigir. E agora que eu posso dizer que estou minimamente segura naquela função. Dirige mais consciente do teu papel no trânsito. E mais tranquila, porque antes era muito complicado. Mas agora é uma coisa que, mesmo quando eu saio do trabalho estressada, às vezes com um monte de coisa, eu vou bem tranquila, parece que outra pessoa entra em cena. Interessante isso aí. É importante a gente entender assim, ó, que quando a gente fala que a pessoa demonstra o que ela é no trânsito, a gente não está falando aqui de uma regra de 100%. Porque alguém pode estar nos ouvindo agora dizendo assim, tá, mas eu sou um cara que lá no trabalho eu sou mais duro, sou mais rígido, eu cobro mais, no trânsito sou mais tranquilo. Muito provavelmente essa pessoa ela já tem uma consciência maior do papel dela no trânsito, que é o que talvez aconteça contigo. Porque este comportamento dos 77%, na imensa maioria das vezes, acontece inconscientemente. É quando não existe essa consciência. Eu sou agressivo, eu buzino, eu aponto o dedo, eu corto a frente do outro. E a pessoa acha que aquilo ali é normal. Claro, ela não está sabendo o que está acontecendo com ela. Ela está demonstrando um comportamento de uma forma inconsciente. É emocional. Não existe raciocínio. Agora, a gente tem que dar valor aqui àqueles que já estão adquirindo a sua consciência. Eu sei como eu funciono, eu sei como eu sou. Então, eu vou para o trânsito, num ambiente tão hostil assim, eu sei meu papel ali. E é o que provavelmente acontece contigo, né? Tu consegue se adaptar a este ambiente. Tu pode até ser uma pessoa mais assim, objetiva, né, e tudo mais. Mas no trânsito, tu sabe que não vai dar muito certo. E eu acho que tem eu mesma me analisando, eu acho que tem uma explicação, Diógenes. Como eu sempre achei, agora que eu acho que eu sou uma motorista ok, tá? Não Parabéns. dou exemplo para ninguém, mas por muito tempo eu me achei menos motorista. Então, com que moral que eu ia lá buzinar se ali na esquina eu talvez tivesse cometido sem saber, talvez até uma infração, ou, né? Então, no trânsito eu me sinto, é interessante isso, eu me sinto mais, e tu vai me entender, mais igual a todo mundo, entende? Não tem aquela coisa que no ambiente do trabalho tu tem que, né, ter determinadas decisões que vão definir o futuro, né, do teu setor, enfim. E ali não. Ali eu sou mais uma e isso me ajudou muito, até a lidar com a minha cobrança exagerada em cima, que eu sempre tenho que ser exemplo em todas as áreas da minha vida. E no trânsito, para mim, ok, que no trânsito eu precisava apenas ser uma motorista decente. E isso me ajudou bastante, até em outros aspectos da vida. Tu tá falando de um tipo de um perfeccionismo, assim? Com isso, regras, com pontualidade, com coisas certas. Eu não admitia no início, e talvez por isso o meu medo, eu não admitia que eu não fosse uma boa motorista de cara, já saindo dirigindo sendo uma boa motorista. Queria ser perfeito já de começo. Já de começo. Por isso tinha dificuldade. Por isso que eu tinha dificuldade. Isso se alguém muito. me buzinar, se eu parar lá na Fernando Ferrari e o carro andava, meu, que horror que seria. Né? Aqui nós estamos falando de personalidade. Olha a personalidade interferindo na relação social do trânsito. Eu costumo dizer que as pessoas que têm medo de dirigir, 30% é técnica, 70% é emocional. 30% é técnica, 70% é emocional. Porque se fosse 70% técnica, muitos não engavetavam a sua carteira de habilitação. É porque quando ela vai para o trânsito, que ela tem que demonstrar autonomia, e muitas vezes sem os pedais de segurança, sem o instrutor ali, ela vai ter que se mostrar quem ela realmente é, e às vezes ela tem medo ou não sabe lidar com quem ela realmente é. E aí a gente entende os índices de reprovação nas provas, né? Média de 60% reprovam. Né? E desses 60%, eu não tenho dados aqui, mas eu trabalhei, fui 5 anos de instrutor de trânsito, e eu acompanhei muito, né, os locais de prova. Então a gente tinha lá mais ou menos 60 candidatos. Desses 60 candidatos passavam 15, 10. E dos restantes, a grande maioria era por questão emocional. Tremiam, né? Faziam bobeiras na hora de fazer a prova que nunca fizeram na aula. Chegava gente lá que já dirigia há muito tempo, só foi tirar carteira. Na aula não tinha o que fazer quase. Só, né, mostrar as regras e tudo mais, parar as arestas. Chegava na hora da prova, subia na calçada, encostava na baliza, apagava. Então, tudo questão emocional. Então, foi trabalhada a questão técnica, né, aprender a dirigir, dominar o carro e o trânsito, mas a questão emocional passou batido.
Então isso não é trabalhado e vai para o trânsito de uma forma não trabalhada. E aí começam os problemas. Né? Vamos entender, então, numa segunda pergunta que fizemos ao nosso público. O que nós perguntamos? Dirigir para você. O que é dirigir para você? Detesto, eu só dirijo por obrigação. 98 pessoas responderam. É uma terapia, 141 pessoas. E tanto faz. Eu estou nesse tanto faz agora. Que bom. Porque votei na enquete, gente. Eu participo da enquete. 202 pessoas. Mas também foi um processo para mim. Antes, lá no início, eu responderia: detesto, eu só dirijo por obrigação. E agora eu estou no tanto faz. Se tiver que dirigir, eu dirijo, ok, mas longe de ser uma terapia. Não é alguma coisa que eu vá dizer, eu gosto de fazer. Será que a gente evolui para a terapia, para passar a ser uma terapia, ou eu vou ficar nesse tanto faz aqui, ou depende? Não, talvez assim, talvez tu não acha, né, que seja uma terapia, porque talvez tu prefere estar em outro lugar do que dirigindo. Com certeza. Mas Tem gente que prefere o trânsito. Se eu considerar, e muita gente vai fazer esse exercício também, se a gente considerar que no trânsito, se a gente se observar, e trazer essas coisas trazer para a nossa reflexão que o Diógenes aqui está trazendo, sim, é uma terapia. Porque a gente consegue Na verdade, se perceber. o trânsito ele é um laboratório. Eu costumo dizer assim, que o maior laboratório, o melhor laboratório, o laboratório mais eficaz para a gente trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, é a família. É a convivência familiar. É a mais desafiadora. É a mais desafiadora. A segunda é o trânsito. Ó. A segunda é o trânsito. Onde a gente erra mais, Diógenes, no trânsito ou na família? Às vezes a gente repete no trânsito. Erra nos dois. O que faz na família, repete no trânsito. Porque na família a gente se sente mais à vontade, então é mais ou menos como o trânsito. Na família, né, eu tenho comportamentos que, por exemplo, na faculdade eu não vou ter. Eu tenho comportamentos na minha família, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, que lá no meu trabalho eu não vou ter. Porque lá no trabalho eu visto uma máscara social. E dentro da família, não. Lá todo mundo me conhece, vou esconder o que de quem. Agora, no trânsito é a mesma coisa, só que no trânsito tu tá em meio a desconhecidos, só que não existe o... Olho no olho. Eu vou trazer uma curiosidade aqui. Sabe por quê aqueles carrascos lá da Palestina, lá do Oriente Médio, quando eles vão decapitar as pessoas, por que eles colocam um capuz na cabeça das pessoas? Para a pessoa não sentir a dor. Tu acha que eles pensam na pessoa? Se eles já vão decapitar a pessoa? Não, eles pensam neles, que eles não querem ver aquilo ali. Eles colocam aquela máscara, aquele capuz nas pessoas para desumanizar a pessoa. É muito mais fácil decapitar alguém menos humano um fantasma com do capuz. Que um ser humano. Imagina, eu estou vendo ali a pessoa, né, o rosto, a cabeça da pessoa. Então, eles botam o capuz para que a pessoa que vai executar, ela olhe para aquela pessoa e ela seja menos humana, para não fraquejar, para não errar o golpe também. Porque às vezes o lado emocional pode fazer errar o golpe. Então, eles desumanizam. E o que seria o capuz no trânsito? O que seria o capuz no trânsito? O carro. Então, o carro que está na minha frente, eu olho para um carro, não olho para um ser humano. Então, o carro, ele tem o papel de desumanizar o motorista. Não interessa quem está lá dentro. Senta, buzina, briga, xinga, e é uma coisa tão impulsiva e tão fogo de palha que a pessoa briga, buzina. Imagina assim, ó, tu tá aí no trânsito bem tranquilo. Aí, de repente, tu tá 40 por hora na Medianeira. O pessoal sou eu. Eu devo estar menos do que 40, porque tem os controladores ali que é 40, daí eu reduzo não toma multa nunca. Eu ia dizer que no laboratório do trânsito também a gente tende a acertar talvez um pouquinho mais do que na família, Diógenes, porque tem multa. Dói no bolso, né? Dói no bolso. Então a gente às vezes é disciplinado por causa disso. Eu vou falar sobre isso depois. Tá. Vamos, Diógenes, mais para umas perguntinhas que a gente fez aí. Vamos. Você que está aí nos acompanhando, pegue papel, caneta e o celular para anotar. A gente tem quantas questões aí, vamos ver, você vai ter que anotar sim ou não. E a pergunta é o que a gente vai tentar descobrir aí com essas questões? Se você pode ser uma das pessoas que tem medo de dirigir, se você está nessa turma aí que tem esse receio. Então, você vai anotando aí, depois o Diógenes vai lá no final o resultado. Você vai anotando sim ou não. Você tem dificuldades em dizer sim ou não?
A gente perguntou para o nosso público também, tá? E o público respondeu, mas você vai responder a sua resposta lá. Sim, 59%, não, 41%. A segunda, você se preocupa muito com a opinião dos outros a seu respeito? O outro é importante para você? E tivemos aí, agora eu estou perdida aqui na minha folhinha, 42% sim e 58% não. Terceira pergunta, vai anotando aí, quantos sim, quantos não. Você costuma querer sempre estar no controle do ambiente para não ser surpreendido? Sim ou não? 66% disseram que sim, eu sou controlador mesmo, 34% não. 4. Você se cobra demais pelos seus erros a ponto de desistir nas primeiras tentativas? Sim ou não? Você costuma exigir demais das pessoas para que elas façam exatamente como você quer? 45% sim, 55% não. A sexta pergunta, você tem dificuldade em tomar decisões sozinho e sempre necessita de uma segunda opinião? Sim, 52%, não 48%. Perguntamos também se você não gosta de estar em evidência e costuma ser discreto. 71% disseram que sim, são discretos, não gostam de chamar atenção e 29% não. E por fim, você não se sente muito bem ao ser avaliado? Meu, eu queria saber quem gosta de ser avaliado, mas tudo bem. 57% disseram que sim e 43% que não se sentem bem quando são avaliados. Então, Diógenes, se a gente marcou pelo menos uma pergunta, é isso? Aham. Se a gente marcou um sim, é isso? Dessas 8 questões. Essas perguntas são direcionadas para aquelas pessoas que teriam medo. Quem tem medo já de dirigir. Isso. Tá, e daí? Assim, o que acontece? Existe um perfil das pessoas que têm medo de dirigir. Tá? Basicamente, elas têm um perfil de personalidade, 3 perfis de personalidade, né? Vamos lá. O primeiro perfil é a personalidade do famoso perfeccionista. A pessoa que é mais controladora, quer fazer tudo mais certinho, mais redondinho, né? Ela é muito intolerante. Isso. Ela é muito intolerante aos seus erros. Então, ela erra uma vez, aquilo já incomoda, a segunda ela já começa a ficar não bem, e na terceira ela já chuta o pau da barraca. Ela já desiste. Por quê? Porque o erro gera muita angústia. Então, a pessoa que ela tem uma personalidade mais controladora, ela pode jogar isso para ela, ou seja, exigindo dela o certo, o correto, o perfeito. Tem que passar na primeira. Eu passei na primeira, não adiantou muito, tá? Eu passei na primeira, a primeira prova, mas não resolveu muito o problema. Porque assim, normalmente a pessoa, um traço de personalidade obsessivo-compulsivo, né, que a literatura traz, né, são aquelas pessoas que desde pequena foram muito cobradas, muito exigidas e muito punidas muitas vezes. Quando elas erravam, né, elas eram muito punidas. Às vezes nem é questão de agressão física, é o olhar da mãe, do pai, aquela reprovação. Então ela vai entender na cabecinha dela que ela não pode errar, porque se ela erra, o custo disso vai ser muito grande. Então, quando ela vai aprender a dirigir, ela tenta fazer tudo perfeito. E aí o que acontece? Vai dar tudo errado, porque ela vai errar. Faz parte da vida a gente errar. Então, eu nunca sei de quantos erros vou precisar para acertar. Eu tenho que ficar tentando. O outro perfil é o terceiro, né? O primeiro perfil, eu vou trazer 3. O perfeccionista. O segundo... O obsessivo-compulsivo. Não, o obsessivo-compulsivo é o perfeccionista. É o perfeccionista, entendi. Isso. O segundo traço é o evitativo. Tem o transtorno e tem o traço de personalidade evitativo. É aquela pessoa que ela não gosta muito de se mostrar. Ela é mais discreta, ela não gosta de ficar em evidência. Então, se ela vai para o trânsito e o carro inventa de apagar num fluxo, para a pessoa que é mais evitativa, não é apenas apagar um carro no fluxo. É o diário vir com um drone, fazer uma matéria, tirar uma foto dela, estampar. Fazer uma matéria que ela interrompeu todo o trânsito, está toda a cidade congestionada, graças à pessoa. Graças à pessoa. E que todos no trânsito vão parar e vão olhar para ela. Sabe aqueles... Sim. Para o mundo que... Então, ela vira o centro das atenções na cabecinha dela. Então, ir para o trânsito é complicado por isso, porque ela não tem o controle de tudo, assim como o obsessivo-compulsivo. Certo. A frustração por não controlar tudo
Isso gera angústia, gera muita ansiedade, né? Gera muitas incertezas. E o terceiro é o dependente. O terceiro, Diógenes, a gente vai conhecer depois do intervalo, que a produção já está um tempão aqui no meu... Parece que estão no trânsito, estão com pressa, gente. Vamos devagar, voltando daqui a pouquinho. Estamos apresentando Faz Sentido. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A luz pulsada, ela emite um feixe de luz, onde essa luz vai gerar calor. E este calor ele vai tratar algumas disfunções estéticas, como por exemplo, acne, manchas, fotoenvelhecimento, rosácea. E dentro dessas disfunções estéticas, aqui na clínica, nós tratamos muito a questão de manchas. Porque a luz pulsada, nessa emissão de luz que ela trata, ela faz com que a melanina, né, no momento que a gente aplica, a melanina, esse depósito de pigmento, ele acaba então reduzindo e reduzindo muito. Na questão acneica, a questão acne, ela tem um envolvimento com uma bactéria. E no momento que a gente emite esse feixe de luz, da luz intensa pulsada, a ideia é que reduza, né, essa produção desta bactéria, dando um efeito, então, melhor na pele, uma redução da oleosidade, melhorando a qualidade desta pele. Um outro benefício com o tratamento da luz pulsada é a questão de redução de olheiras. Porque este feixe de luz, então, ele vai reduzir aquela coloração, também vai reduzir aquele craqueladinho que fica na região de olhos, melhorando a textura da pele e a qualidade da pele também. Se você busca uma redução de manchas, uma redução de acne, de oleosidade, assim como uma melhora na sua autoestima e qualidade de vida, saiba que a luz intensa pulsada é uma das opções que você busca e encontra aqui na Clínica Inanna. Voltamos a apresentar Faz Sentido. O que o seu modo de dirigir fala sobre você? É esse o tema do nosso Faz Sentido de hoje, com o Diógenes Chaves. O Diógenes, que é instrutor de trânsito, credenciado pelo Detran, psicólogo e especialista em trânsito, com ênfase no medo de dirigir. E vamos só retomar bem rapidinho as perguntas que nós fizemos no bloco anterior, né? E fizemos 8 perguntas aí, e você que respondeu a pelo menos um sim,
você está provavelmente, você tem características dessa turma aí que tem medo de dirigir. Então, aqui que a gente perguntou, só retomando, você tem dificuldades em dizer não? Sim ou não? Você se preocupa muito com a opinião dos outros a seu respeito? Você costuma querer sempre estar no controle do ambiente para não ser surpreendido? Você se cobra demais pelos seus erros a ponto de desistir nas primeiras tentativas? Você costuma exigir demais das pessoas para que elas façam exatamente como você quer? Você tem dificuldades em tomar decisões sozinho e sempre precisa daquela segunda opinião? 7. Você não gosta de estar em evidência e costuma ser discreto? E 8. Você não se sente muito bem ao ser avaliado? Então, se você respondeu a pelo menos uma dessas, em pelo menos uma dessas 8 questões, né, Diógenes, você está na turma aí que tem medo de dirigir. O Diógenes também colocava, e agora a gente vai retomar, a personalidade, os perfis de personalidade dessas pessoas. O que a gente falava? Do perfeccionista, daquele que não se permite errar, que tem que acertar tudo, que se cobra demais pelo resultado sempre positivo. E, em segundo lugar, o evitativo, que é aquele, né, Diógenes, me ajuda aí. É aquele que não gosta de estar em evidência, é o mais discreto, o discretão, né? Aquele que... Roupa colorida, nem pensar. Aquele que está sempre de preto, cinza ou nude. O mais discreto possível. Tá. E o terceiro, que esse faltou a gente falar no bloco anterior, que é o traço de personalidade dependente. Olha que interessante. O obsessivo-compulsivo, o evitativo e o dependente, eles fazem parte do grupo dos ansiosos, dos traços de personalidade ansiosos. São aquelas pessoas mais ansiosas, que têm mais facilidade de desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, é óbvio que enfrentar o trânsito, se eu tenho um desses traços, vai me produzir ansiedade. Por quê? Porque eu perco o controle da dinâmica do trânsito. Eu vou fazer de tudo para o carro não apagar, mas às vezes pode acontecer, então eu não corro risco. O de trás vai buzinar para mim e eu não escolho isso. Um carro pode cortar minha frente, eu não escolho isso. Então, muitas coisas podem acontecer no trânsito que fogem ao meu controle. Então, para esses traços de personalidade, é muito complicado, né? Eu não consigo evitar a possibilidade de repente, quer dizer, eu tento evitar, mas pode acontecer de eu ficar em evidência. Meu carro apagar, ter uma pane elétrica, e daí o que eu faço? O obsessivo-compulsivo, ele pode ter um certo controle do trânsito, mas às vezes ele vai ter que encarar um engarrafamento, o carro da frente vai ir lá devagarinho na frente dele e ele não consegue tornar aquilo dinâmico. Só que eu me lembrei agora, Jorge, que a gente vai rememorando, né? Eu contei a minha história em outro programa, não nesse. Eu fiz a carteira com 20 anos, aí fiz a carteira e depois nunca mais dirigi, estava sempre no carona. E aí depois, por determinado motivo aí do mestrado, que eu precisava chegar logo ao local de trabalho, não dava para depender de ônibus, eu tive que voltar, sei lá, foram o quê? 20 anos depois, voltei a dirigir. E aí eu tava me lembrando, Jorge, quando ia para a universidade, né, no mestrado, que daí tinha aquela fila quilométrica. Uhum. Então não bastava ter uma vez que o carro da frente parava e que tu tinha que parar, arrancar de novo, parar, arrancar de novo. Gente, assim, ó, era meia hora, assim, que era um transtorno gigantesco até chegar, todos os dias, até chegar ao local para estudar, né? Então, e agora coisas que hoje em dia nem dou bola. Ó, se tiver que esperar, hoje eu sou aquela pessoa que espera na santa da paciência, que não vai buzinar, que vai ficar ali bem zen, da hora que a fila andar, vai andar, se não andar, enfim, vou ter que esperar. Mas eu acho que é como tudo na vida, Diógenes, é o treino, né? O exercício que vai nos fazendo perder esses medos e vendo que a gente é capaz, que não tem nada... Eu sou da turma aí dos perfeccionistas, me identifiquei bem. Eu não entendi muito bem, Diógenes, o dependente. O dependente seria dependente do quê? O dependente é assim, ó, no trânsito aparecem muitos imprevistos. E aí eu tenho que me adaptar algumas vezes, eu tenho que tomar algumas decisões sozinho. E para o dependente, às vezes, tomar uma decisão sozinho é complicado. Ele precisa sempre de uma segunda opinião. Então, normalmente tem pessoas que têm medo de dirigir. Ah, mas a fulana dirige, o fulano dirige. Sim, mas com o pai, com a mãe. Porque parece que tem sempre uma segunda opinião. Eu dobro aqui, eu posiciono aqui, agora eu paro, agora eu vou. O que eu faço? Eu faço essa volta? Então,
fica muito dependente de uma segunda opinião. Então ela se sente desamparada no trânsito, porque a qualquer momento pode acontecer um imprevisto e eu não sei que atitude eu vou tomar. E isso, claro, a pessoa ela desenvolveu essa personalidade por ter sido muito podada de repente. Deixa que o pai faz, deixa que a mãe faz, tu não sabe, tu é muito pequeno, para aí um pouquinho, o pai vai fazer. E ela vai perdendo essa autonomia. E parece que sempre tem que ter um pai ou uma mãe ali atrás para poder dar uma segunda opinião, porque ela não tem proatividade no trânsito. Então isso também pode gerar medo, angústia, né, a ansiedade. E o perfeccionista, ele é interessante, assim como ele pode ser muito exigente com ele mesmo, querendo buscar uma perfeição dele, ele busca no outro. Pô, como é que arranca um carro desse jeito? Meu Deus, por que tu parou? Era só dobrar e desviar. Pô, o cara tá... Entendeu? E isso vai gerando um estresse muito grande, porque ele quer controlar o trânsito. Por que esse sinal fechou agora? Se eu tô atrasado? Meu Deus, eu vou ligar pra prefeitura, porque tinha que ter aquelas sinaleiras, né, que é temporária, enfim. E isso vai gerando muita angústia na pessoa, porque ela quer controlar o ambiente, do jeitinho dela. E será, já estou pensando aqui, que será que se eu passar mais tempo no trânsito, sendo zen, né? Será que eu não melhoro mais rápido nas outras esferas da vida, hein? Pode ser. Gente, é uma coisa muito incrível que acontece comigo no trânsito. Queria ser como eu sou no trânsito, é isso. Então acho que talvez eu tenha que passar mais lá para ver se eu melhoro. É por isso que eu digo que o trânsito é um laboratório para a gente trabalhar as nossas emoções. Ter consciência de que tipo de comportamento a gente está tendo. Como eu falei, muitas pessoas agem agressivamente no trânsito porque elas não têm consciência do porquê que elas estão agindo assim. Uhum. Né? Diógenes, vamos entender um pouquinho agora como é que funciona esse teu trabalho na prática. Quer dizer, o Diógenes, então, tem essas aulas para os habilitados, né? Quer dizer, o pessoal que já fez a carteira, que tem medo de dirigir. Mas como é que isso funciona? Eu estou pensando, eu que faço terapia, como é que a gente faz terapia no volante, né? Porque eu preciso estar concentrado no que o psicólogo está dizendo, para entronizar o que ele está dizendo, para refletir, para reagir, enfim. E como é que isso acontece no trânsito? As aulas são, primeiro conversa com as pessoas, depois vai para o trânsito. Isso acontece concomitantemente, essa conversa, para identificar esses perfis, para trazer essa segurança para o motorista. Como é que funciona isso na prática? Assim, ó, o trânsito, o treinamento, ele é 100% prático. Mas, salvo algumas exceções, de repente, se eu percebo que a pessoa não consegue nem abrir a porta do carro, ela não consegue nem sentar atrás do volante, fruto de uma fobia, fruto de um trauma, então começa lá na clínica, lá no consultório, né? Porque esse treinamento, ele é uma dessensibilização sistemática. É uma técnica da terapia cognitivo comportamental e ela é realizada na prática, né? Ela pode ser realizada de forma imaginária, ela pode ser realizada dentro do consultório, mas o meu treinamento ele é 100% prático. Então a gente dessensibiliza o medo da pessoa ali, no trânsito. Só que, é claro, né, eu exponho essa pessoa aos poucos. Então a gente começa num lugar muito calmo, num bairro, numa vila, onde ela não, para que ela não fique jogando a sua atenção pro exterior do carro, que é onde tem o medo. Por isso que às vezes o pai, a mãe, o santo de casa não conseguem ensinar, porque a pessoa, além de estar do lado dele, no carro dele, está com medo. O pai, vou pegar o exemplo do pai. O pai está com medo, que a filha ou o filho bata o carro. Então é um medroso tentando acalmar outro medroso. E o filho ou a filha que está tentando compreender o que o pai diz, ela não está com foco no pai. Ela está com 20% de foco no pai e 80% no contexto. O caminhão que está vindo, a moto que está vindo lá atrás. Né? Então, é as circunstâncias do trânsito que faz a pessoa não conseguir continuar com o treinamento. Então, por isso que eu levo num lugar bem tranquilo, bem calmo, porque o primeiro passo do treinamento é focar no carro. Tá, mas então tu vai trabalhando todas essas questões aí enquanto o motorista vai dirigindo, não tem uma conversa prévia para entender, é junto? Na verdade, assim... Mas e como é que faz tudo junto, tem que voltar? Eu tô só pensando, né? A gente tem que refletir, tem que dirigir, tu já começa no nível hard, já de cara, então. Não, pior que não. É assim, ó, eu primeiro faço uma avaliação gratuita no início, onde eu praticamente só converso com a pessoa. E se ela já dirige um pouco, eu faço um teste prático só para ver de onde a gente parte. Mas eu faço uma psicoeducação com a pessoa. Eu explico para ela, olha, eu adianto muitas coisas para ela. Primeiro eu explico sobre armadilhas mentais, sobre autossabotagem, boicote. Eu digo, ó,
eu vou te ensinar o carro, vou te ensinar a dominar o carro, a dominar o trânsito, mas tu precisa também aprender sobre ti para te aprender a te dominar diante de tudo isso. Senão não adianta, tu fica te sabotando a todo momento. Eu explico o que é a ansiedade, como que a gente trabalha a ansiedade. Então, a avaliação, ela vai ter praticamente uma aula de psicologia, né? Para ela entender, lembra que eu falei que 70% é mais emocional e psicológico? Então, eu trabalho muito isso. Aí, a partir da próxima aula, que é a aula prática, eu começo ali, devagarinho, aos poucos, e ao mesmo tempo eu vou trabalhando ela vai respirando, ela vai relaxando o corpo, ela vai diminuindo a sua coordenação motora, que fica muito acelerada na ansiedade, eu busco diminuir a hipervigilância, que é ficar nos espelhos toda hora. Então isso começa esse treinamento no bairro, onde ela se sente mais à vontade, menos agredida, porque eu preciso que ela conecte em mim no carro. Se não for assim, ela vai estar sempre na defensiva. Na medida que ela vai entendendo o carro, entendendo os pedais, as marchas, tudo de uma forma específica, está dominando o carro, trocando de marcha, reduzindo, aí eu começo a ir para o movimento aos poucos, que é onde ela vai começar a socializar com o carro. Aí ela vai começar a entender a sincronia do trânsito. Claro, a todo momento, como ela já tem uma base lá da avaliação, eu fico recapitulando, trazendo isso para o treinamento a todo momento. E se às vezes tiver que estacionar e conversar, eu estaciono e converso. Já aconteceu sim, né? A pessoa ela se cobrava tanto, que ela não admitia errar. E não foi nenhuma nem duas. Choram no carro, dão um soco no volante, né? E como eles sabem que eu sou psicólogo, então eles se sentem mais à vontade de mostrar as suas fragilidades. Aí o que eu faço? Às vezes já aconteceu de eu interromper a aula e dizer, bom, né, eu acalmo a pessoa, a gente conversa e a gente começa na outra aula. Então vem muito questões íntimas ali da pessoa, né, das emoções dela, e ela começa a fazer links com a vida dela. Meu Deus, eu sou assim em casa, eu sou assim na faculdade, eu sou assim com meus amigos, no meu relacionamento. Pois é, tu está demonstrando isso aqui agora. Então, por isso que se tu aprender a lidar com tuas emoções aqui, talvez te ajude em outros setores da tua vida. Diógenes, a gente também perguntou mais duas questões aí no quadro Deixa Fluir, com o nosso público aí que participou no Instagram do Diário, e a gente perguntou, quando fecham você no trânsito, o que você faz? Apenas se protege? 230 respostas, xinga com toda a força, 108, acontece, fazer o quê? 109, no total de 447 respostas. E também perguntamos no trânsito, você é o distraído? 12 pessoas. O estressado? Bem pouca gente estressada aí, Diógenes, 53. O apressadinho? 78 pessoas. E o de boas. Olha só, o trânsito deve ser uma paz, ó, Diógenes. De boas, 317 dos 460 motoristas que participaram da enquete. Então não tem problema no trânsito. É isso que eu digo para os meus alunos. A catastrofização. A pessoa que tem medo de dirigir, ela acha que o trânsito é uma carnificina. E isso começa onde? Começa dependendo de quem apresenta o trânsito para ela. O trânsito é uma arma, o carro é uma arma. Cuidado que tu pode atropelar qualquer um a qualquer momento. Fica de olho, cuida tu e os outros. Aí a gente vem aqueles vídeos de acidentes. Então tudo isso vai, se a pessoa já tem uma propensão de ser ansiosa e ter medo do trânsito, isso vai potencializando dentro dela e ela vai enxergando o trânsito como um ambiente catastrófico. E não é tudo isso. Tá certo? Não é tudo isso. Por quê? Porque o trânsito é uma relação social e a grande maioria dos motoristas são cordiais, sim. Eles deixam tu passar. Tanto que se tu vai tentar entrar numa fila, é 90% de chance que alguém vai frear para ti entrar. Diógenes, para mim não fazem isso. Cuidado da maneira que tu pede para entrar na fila. Se tu fica forçando, aí sim, aí tu vai cutucar o cara que está escondido dentro do carro lá. Então, tem uma maneira, a gente tem que ser assertivo. Faz um sinalzinho de luz, vem. Eu tô no trânsito todos os dias e a maioria são pessoas tranquilas no trânsito. A produção tranquila que não tá, que tá buzinando aqui nos meus ouvidos, que tá na hora de chamar o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando Faz Sentido. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita
e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. A luz pulsada, ela emite um feixe de luz, onde essa luz vai gerar calor. E este calor ele vai tratar algumas disfunções estéticas, como por exemplo, acne, manchas, fotoenvelhecimento, rosácea. E dentro dessas disfunções estéticas, aqui na clínica, nós tratamos muito a questão de manchas. Porque a luz pulsada, nessa emissão de luz que ela trata, ela faz com que a melanina, né, no momento que a gente aplica a melanina, esse depósito de pigmento, ele acaba então reduzindo e reduzindo muito. Na questão acneica, a questão acne ela tem um envolvimento com uma bactéria. E no momento que a gente emite esse feixe de luz, da luz intensa pulsada, a ideia é que reduza, né, essa produção desta bactéria, dando um efeito então melhor na pele, uma redução da oleosidade, melhorando a qualidade desta pele. Um outro benefício com o tratamento da luz pulsada é a questão de redução de olheiras. Porque este feixe de luz, então, ele vai reduzir aquela coloração, também vai reduzir aquele craqueladinho que fica na região de olhos, melhorando a textura da pele e a qualidade da pele também. Se você busca uma redução de manchas, uma redução de acne, de oleosidade, assim como uma melhora na sua autoestima e qualidade de vida, saiba que a luz intensa pulsada é uma das opções que você busca e encontra aqui na Clínica Inanna. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno, uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza, Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. O Faz Sentido de hoje, com o psicólogo Diógenes Chaves, fala sobre o trânsito. Quer dizer, o que o trânsito, você no trânsito, você motorista no trânsito, o que revela sobre você? A sua personalidade, como é que ela se revela na direção. E a gente estava falando no bloco anterior desse serviço especializado que o Diógenes oferece aqui na cidade para as pessoas que são habilitadas, que já têm a carteira, mas que têm medo de dirigir. Eu queria perguntar para o Diógenes o que leva hoje as pessoas a buscar o serviço. São pessoas que tiveram alguma ocorrência no trânsito, que se traumatizaram, são pessoas que estão há muito tempo sem dirigir, por algum motivo, né, são obrigadas a voltar a dirigir. O que dessas pessoas que te procuram, Diógenes, que buscam essa ajuda? Qual é o perfil dessas pessoas? O motivo pelo qual elas desenvolveram, né, o medo de dirigir é um. Os motivos que fazem ela buscar o treinamento é outro. Normalmente, as pessoas que têm medo de dirigir são pessoas que tiveram exemplos na direção mais agressivos.
pai muito agressivo no volante, mãe agressiva no volante, o marido, enfim, irmãos. Então ela desenvolveu uma percepção de que todos os motoristas serão igual o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela. Então ela começa a ver o trânsito com uma maneira agressiva. Às vezes pode acontecer de passar por um trauma, realmente, né, assistiu um acidente muito grave e ali, né, bloqueou ali, ficou com muito medo e tem medo que isso aconteça com ela. Sei lá, em algum momento da vida ficou trancado dentro de um carro, né, e daí começou a ter uma briga em roda do carro. Então alguma coisa aconteceu em que ela começou a olhar para o carro e para o trânsito como algo muito perigoso. Ela fez um pareamento. Então normalmente não é o carro e o trânsito em si que é o problema, mas ela passou por uma situação em que o carro e o trânsito passaram a ser um significado ruim para ela, né? Então fobia, trauma, sei lá, pode acontecer da pessoa ter crises de pânico. Então ela não dirige porque ela tem medo de ter uma crise de pânico, por exemplo, num engarrafamento. Então, e outros motivos é apenas um receio. Ela não domina o carro direito. Não existe um fator emocional psicológico importante ali. Às vezes é a técnica mesmo. Às vezes é a técnica mesmo. Quando a pessoa começa a entender e aprender sobre o carro, a ansiedade vai baixando e ela vai conseguindo se libertar. E é engraçado, tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu tenho fobia de dirigir. E daí tu vai para a prática, não era tudo aquilo. É porque ela potencializava muito aquilo. E não era uma fobia. Tanto que ela sentou no banco, ela dirigiu um pouco, então não é fobia. Tá? Os motivos que levam as pessoas a buscar o treinamento. Necessidade. É muito difícil alguém buscar o treinamento. Não estou fazendo nada, vou lá treinar um pouquinho. Não, né? Por quê? Porque quando a pessoa tem muito medo de dirigir, sempre que ela tem um motivo para fugir, ela vai fugir. Porque ela não quer se desconfortar. O meu pai leva, o meu marido leva, minha esposa leva, eu vou de ônibus, chamo um aplicativo. Ela sempre tem um motivo para... Porque quando ela fica muito tensa e ansiosa pensando em fazer o treinamento, e ela pensa, não, meu marido leva. Que alívio. Dá um alívio, mas é um alívio negativo, porque afasta ela do enfrentamento. Não, e sem contar que tu depende de uma pessoa para exatamente tudo, né? Sim. E depois que tu volta a dirigir, que tu vê como é que aquilo ali, como é que tu ficou tanto tempo dependendo de uma pessoa para o ir e vir. Isso. Né? E é isso que leva as pessoas, então, a buscar o treinamento. Pela necessidade. Né? Ela quer ter mais autonomia na vida, ela quer ter mais independência, mais liberdade, quer ter mais mobilidade, não aguenta mais pegar ônibus, sempre pedindo para o marido, para a esposa, para levar, né? Toda hora pedindo aplicativo, o aplicativo não vem na hora que chama, cancela e dá aquela dor de cabeça. Então ela tem, a vida dela é muito mais difícil e ela vai se metendo num brete, vamos dizer assim, né? Ela, meu Deus, eu não tenho escolha, eu preciso dirigir, porque eu preciso ter mais mobilidade e depender menos das pessoas. Às vezes cria até problema dentro do casamento. Né? Já está gerando um problema no casamento. Eu tenho que chamar o marido para vir me buscar aqui. O marido está em algum lugar lá, quer beber, quem é que vai dirigir? A esposa dirige, né? Ou o marido dirige e a esposa bebe, enfim. Então, quando a pessoa normalmente ela busca porque ela está realmente necessitando. Então é isso que dá a coragem para ela. Mas, Jorge, quando tu vais trabalhar com essas pessoas, o medo de dirigir, tu acabas trabalhando o medo de uma forma muito mais ampla. É. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho daquela pessoa, assim, depois que conseguiu, fez as aulas, voltou realmente a dirigir, segura. Não só o ganho na direção, mas qual é o ganho para o dia a dia da pessoa ao participar de um treinamento assim? Ela passa a se relacionar melhor com a família. Ela passa a ter uma relação melhor com o esposo, com a esposa, com os filhos, porque ela consegue ser mais independente, ela consegue ter mais autonomia, ela não precisa tanto dos favores dos outros. Então ela vai no supermercado, eu vou no supermercado agora, ela pega o carro e vai. Né? Tem pessoas que até pensam em comprar um carro. Elas falam, estou juntando dinheiro para comprar um carro, estou fazendo treinamento porque eu vou comprar um carro. Então, ela até pensa em comprar um carro para ela. Né? Melhora muita coisa, ela passa a aprender sobre as emoções dela. Né? Poxa, olha só, a minha ansiedade faz isso comigo. E peraí um pouquinho, o Diógenes fala lá muito de programação mental, de que eu posso reverter isso na minha mente. Se eu perdi o medo de dirigir, eu penso lá na primeira aula, eu estava totalmente com medo, ansiosa ou ansioso, e hoje eu estou dirigindo por tudo. Então, peraí, essa programação é possível, essa reprogramação é possível, isso é possível, então eu posso fazer isso, aplicar essas técnicas para outras situações na minha vida, no meu trabalho, em casa, porque ela trabalhou muitas emoções, e foi na prática, né?
Ela foi percebendo nela como que ela reage diante do medo, como que ela reage diante da ansiedade, como que ela lida com seus erros. Então ela aprende a lidar com seus erros, ela aprende a ser mais tolerante. Por quê? Porque ela passa a ter consciência disso. Porque no treinamento mostra tanto que ela passa a ter consciência disso. E aprende sobre ela, é autoconhecimento. Então é um processo de autoconhecimento. Como tu traz aqui, né? Tu diz, olha, no trânsito eu sou mais calmo, eu compreendo. Sim, porque tu passou a ter consciência disso. Talvez se tu não tivesse consciência disso, seria de outra maneira, mas tu adquiriu consciência para isso. Então, por isso que tu é uma motorista mais prudente, mais consciente. E as mulheres tendem a ser mais prudentes, mais conscientes que os homens. Não, é verdade, é verdade. Isso aí ninguém tira da gente, são as estatísticas que mostram. Não adianta a gente nem começar, né, Diógenes, na discussão, porque os números provam. Deixa eu fazer outra pergunta, Diógenes. Em relação, vamos assim, agora pensar nas mulheres e nos homens, enfim, que estão neste momento tentando voltar a dirigir, que tem esse medo e que querem fazer essa tentativa por conta própria. Que dicas tu deixaria para essas pessoas? Como lidar com essa ansiedade? Como é possível se é possível fazer esse processo de uma forma autônoma? Primeiro, entender que medo e que ansiedade, essas emoções mentem muito pra gente, né? Essas emoções mentem muito pra gente. Por quê? Porque elas são resultado de uma programação mental. Como eu disse, em algum momento eu tive o entendimento de que trânsito de carro é muito perigoso. Mas será que eu já paguei para ver? Será que eu já fui verificar? Quais são as evidências que realmente dirigir é perigoso, né? Que trânsito é perigoso? E às vezes a pessoa ela não dá o primeiro passo, ela não se permite. Então, o mais importante é o primeiro passo. E entender que a ansiedade, ela dessensibiliza, o medo dessensibiliza, basta ter uma técnica específica, comprovada, né, com comprovação científica, que é a cognitiva comportamental, né, e que ela vai estar dentro de um método, né, de um protocolo de passo a passo, que ela não vai ser submetida a nenhuma tortura, né. Tudo que eu proponho de exposição para os meus alunos, eu combino, né, eu combino com o meu aluno, com a minha aluna. Se eles não aceitam, ok, mas a gente vai buscando um momento certo. Mas não existe tortura. Esse medo é empatado, entre aspas, aos poucos, porque o medo é importante, né? Então, é um manejo da ansiedade, um manejo do medo. E essa pessoa depois começa a programar essa ação e depois essa ansiedade não existe mais. Como tem muitas pessoas que tinham medo, hoje dirigem sem ansiedade. Então, deem o primeiro passo. Depois o resto é com a gente. E uma coisa que eu aprendi, Diógenes, o medo, ele é uma emoção inata, né? A gente nasce com medo. Então não tem problema. Porque a primeira coisa que a gente tenta fazer, Diógenes, e que não é o correto, é querer se livrar do medo. Quer dizer, a gente vai sentir. O problema, o que a gente tem que fazer, não é o problema. O que é o nosso desafio? É lidar com esse medo. Como é que a gente lida? Como é que a gente trabalha? Não tem problema sentir, você vai sentir. Perfeito, né? perfeito. Mas como é que a gente vai conseguindo adquirir, e esse foi o meu caso, adquirir confiança e vendo que realmente eu sou capaz, e nem era tão... Eu sempre achei que eu era uma péssima motorista. Nem sou, e aí eu olho e digo, achei que eu era uma péssima motorista. Então hoje, e tenho que até me cuidar, porque daqui a pouco já estou me achando no trânsito, né? Já estou me achando melhor. Mas isso é um processo, e é como o Diógenes falou, um processo de conhecimento. Você vai adquirindo confiança, você vai ver, e vai errar, gente, vai parar lá, vai apagar o carro lá na subida Fernando Ferrari, e daí, gente, o que isso me diminui? E isso foi um processo muito, e por isso que eu digo, e o Diógenes traz essa experiência, o como é importante a gente ver que trabalhar esse medo, ele repercute em várias áreas. E daí que o meu carro apagou. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa pior por causa disso? Não, o carro apaga. O erro é importante no aprendizado, a gente se permitir errar. Eu acho que, por isso que eu acho que foi e é para mim um laboratório muito maior do que meramente estar ali ao volante fazendo uma função de motorista. É realmente, se a gente parar para refletir e nos conhecendo melhor e trabalhando aquelas coisas, é para a vida. É para a vida. Perfeito. Na verdade, tu aprendeu a lidar com o teu medo e com a tua ansiedade.
Elas não foram extirpadas da tua vida, porque emoção a gente não extirpa, a gente não... acabe com a sua ansiedade, não existe isso. Você vai aprender a lidar com a ansiedade, porque essas emoções, elas são naturais, são reações psicofisiológicas naturais. Você sempre vai sentir, você só tem que aprender a lidar. Mas tem algo interessante, tem uma frase que diz assim, ó, que o meu erro de errar tira a minha oportunidade de acertar. O meu erro de errar tira a minha possibilidade de acertar, de evoluir. Então as pessoas dizem assim, Diógenes, eu tenho medo de dirigir porque eu tenho medo de fracassar no trânsito. Eu tenho medo que as pessoas me vejam como um fracasso, que eu vire atenção, que as pessoas me xinguem. Eu digo assim, tá, parei um pouquinho. Como que é a tua vida não dirigindo? É horrível, eu tenho uma dificuldade com a família, o meu marido já não aguenta mais, minha esposa não aguenta mais, é um horror. Pois é, então ficar onde tu tá já não é um fracasso? Então tu tá trocando um fracasso por outro. Só que aí onde tu tá é um fracasso eterno. E no outro, pelo menos, você vai tentar, No outro é temporário, porque você só vai ter que passar por uma fase, né? E conseguir. É bem isso mesmo, né? Então, na verdade, quem não tenta porque tem medo de fracassar, na verdade, ela já está fracassando de certa forma. Cedendo para o medo, cedendo para essas armadilhas mentais, para essas sabotagens aí. Né? Então, quando ela aprende a lidar com isso, aí sim. Aí ela começa a não fracassar mais. Ela tem muito mais chances de não fracassar. E ter uma vida melhor, né? Ter mais mobilidade, mais liberdade, autonomia, independência, enfim. É maravilhoso. Olha, quem não dirige e voltou a dirigir pode dizer para vocês, olha, só tem coisa boa aí nesse laboratório. E carro hoje é uma questão de necessidade, né? Igual o celular, ar-condicionado, internet. Acaba não sendo mais uma escolha, né? Ai, terminou já, Diógenes. Que pena. Sinal vermelho para nós, assunto. vamos ter que acabar o programa. Então, agradecendo a você, sua companhia, agradecendo ao Diógenes mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado. Com certeza vamos ter mais outros e outros assuntos interessantes como esse. Trânsito é sempre um assunto interessante e mais interessante ainda fica quando a gente reflete também sobre a nossa personalidade. Então vamos lembrar, né? Terminando o programa, lembrando do nosso slogan. Se é importante para você, é assunto aqui para nós. Obrigada e até o próximo domingo. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.